Olá, sejam todos bem-vindos a essa apresentação do Grupo 3 e nós vamos apresentar sobre as áreas da engenharia eletrônica e as atribuições do engenheiro eletrônico. Então, o Grupo 3 ele é composto dos integrantes José Sérgio, Pedro Bertonha, que sou eu, Elton Gabriel e Silvânio Filho. E esse grupo ele foi feito pela professora doutora Hélida Júlio. Então, a nossa proposta para essa apresentação, ela é demonstrar de maneira eficiente, clara, algumas das áreas mais importantes no mercado de trabalho atualmente do engenheiro eletrônico. E essas áreas aqui, elas são disponibilizadas aqui por esse slide, que mostra um resumo delas. E eu vou começar a falar sobre a área de microeletrônica. A microeletrônica, ela é uma área da engenharia que, que é voltada em se criar componentes eletrônicos de maneira o mais pequena possível, para que seja de fácil manuseamento e que seja equipamentos mais práticos para o dia a dia. E além desses componentes eletrônicos, eles têm que ter potenciais de uso universal, ou seja, eles podem ser utilizados para vários tipos de atividades, e principalmente nas atividades produtivas, e ele é a base para as inovações técnicas e organizacionais dos dias de hoje. Elas também diminuem os custos das produções dessas coisas, desses materiais. E por esses motivos, e por ser uma indústria vital para o desenvolvimento econômico de qualquer país, inclusive do Brasil, o governo brasileiro, que a partir da primeira década dos anos 2000, e empresas especializadas no setor injetaram um grande investimento nessas áreas, para pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias de microeletrônica. Inclusive, a microeletrônica ela é tão presente no nosso dia a dia que a gente tem elas no nosso bolso todos os dias, como o nosso celular. Os celulares eles têm sistemas, eles têm chips eletrônicos que necessitam de microscópios às vezes para você poder realizar reparos ou poder até mesmo realizar eles, que são as microsoldas. E são coisas extremamente importantes para o nosso dia a dia. Como seriam nossos dias de hoje sem um celular, né? Hoje em dia a gente não se vê mais sem um celular no bolso. E a microeletrônica também ela vem continuamente assumindo mais importância em diferentes setores da economia. Inicialmente, seu desenvolvimento foi voltado para a construção de computadores e sistemas de telecomunicações, como foi dito anteriormente, como celulares e laptops. E os avanços dos nossos sistemas computacionais e de telecomunicações levaram a um grande progresso em vários setores a níveis mundiais. Como exemplo de aplicações da microeletrônica, pode ser dito que atualmente a mesma está presente em sistemas de automação industrial, serviços bancários e comerciais e bens de consumo, como eletrodomésticos e automóveis. Um excelente exemplo de automóveis são a nova marca de automóveis a estadunidense, que é a Tesla, que esses automóveis, inclusive, eles são automóveis que eles seguiam sozinhos. Eles têm sistemas todos no carro com vários sensores, câmeras, e eles conseguem se dirigir sozinhos, evitar acidentes e fazer várias outras coisas que além de ser carros elétricos, né, e serem bem bons para o meio ambiente. Que é um desenvolvimento que há 20 anos a gente não poderia nem imaginar nessas coisas. E na microeletrônica, o engenheiro eletrônico poderá projetar e desenvolver equipamentos para realização de medidas, registro de dados e atuadores, bem como projetar, fabricar e testar circuitos integrados, ou chips, para sistemas de computação, telecomunicações e entretenimento, entre outros. Além dessas nanotecnologias, uma delas é as placas integradas. Em um computador com placas de vídeo integrada, como o próprio nome já explica, a placa vem integrada à placa-mãe ou a um processador. Nesse caso, o sistema separa parte da memória RAM para ser usada como memória de vídeo, ou seja, a placa de vídeo on-board integra tudo em um. A diferença entre as placas de vídeo dedicada e integrada. Como a placa de vídeo dedicada é um anexo externo que deve ser conectado à placa-mãe, como por exemplo uma placa de vídeo que seria um graphics card,
que é uma placa que ela é independente da placa-mãe e que é conectada lá, como foi explicado. E a placa gráfica integrada é construída no mesmo chip que o processador, e é por isso que o computador é capaz de produzir gráficos sem ter uma placa de vídeo externo conectada. Com o avanço da tecnologia de fabricação de circuitos integrados, as dimensões dos transistores foram reduzidas para escalas manométricas, onde problemas como o efeito de canal curto e a alta potência dissipada se tornaram críticos. Com o intuito de minimizar o problema de efeito de canal curto, surgiu uma alternativa estrutural de substituir o tradicional transistor MOSFET da porta única construída em lâminas de silício para um transistor construído em lâminas de silício sobre isolante SOI, ou Silicon Insulator, também conhecida como tecnologia SOI. No Brasil, existe um grupo de pesquisa de tecnologia SOI desde 1990, iniciado com modelagem e caracterização elétrica em temperaturas ambiente. Posteriormente, estudou-se os efeitos de baixas temperaturas até 77 Kelvin, das altas temperaturas até 300 Celsius e da radiação de transistores SOI, MOSFET. Foi também proposta a fabricação de um novo tipo de SOI de canal gradual, fabricado no exterior e caracterizado no Brasil. Mais recentemente foi fabricado no Brasil o primeiro transistor 3D, utilizado feixe de elétrons e corrosão por feixe de íons focalizados. Ambos apresentados em 2012 em Salamanca, Espanha. Uma tecnologia SOI educacional foi também desenvolvida pela USP para auxiliar nas formações de recursos humanos em tecnologias mais avançadas. E um novo transistor chamado BE, Black Enhanced SOI MOSFET, foi também fabricado e patenteado pela SI USP em 2015, para ser utilizado em circuitos reversíveis e também como sensor de luz e biomédico. E com relação a problemas de confiabilidade, existe uma pesquisa desenvolvida ao longo dos anos, expertise na análise e simulação do efeito dessa armadilha sobre a confiabilidade e desempenho dos circuitos integrados. Além disso, estabeleceu ampla rede de colaboração para pesquisas no tema, incluindo empresas líderes no mercado mundial, como a NXP e Texas Instruments. Como o Pedro tinha falado, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou José Sérgio e eu vou apresentar um pouquinho da automação industrial para vocês. Antes da gente falar da automação industrial, é preciso contar um pouco de uma história que se faz necessária para entender o conceito de automação industrial. A automação industrial começou a ganhar destaque na sociedade por volta da segunda metade do século XVIII, lá na Inglaterra. Foi nessa época que os sistemas de produção artesanal e agrário começaram a se transformar em indústria e foram se desenvolvendo e desenvolveram os primeiros dispositivos simples e semiautomáticos. Entretanto, somente lá no início do século XX que os sistemas se tornaram inteiramente automáticos. Isso se deu porque havia uma necessidade de manutenção. O aumento na produção e produtividade fez com que houvesse diversas séries de inovações tecnológicas neste sentido. E um exemplo disso é a máquina com capacidade de produzir com maior rapidez e precisão, comparado com o trabalho feito à mão, como também a utilização do vapor como fonte de energia, em substituição à energia muscular, que era o trabalho manual, braçal, ou a hidráulica, né? Seguindo, chegamos no século XX, os computadores e controladores programáveis passaram a fazer parte da tecnologia da automação. Hoje, os computadores podem ser considerados a principal base da automação industrial contemporânea. E a partir deste momento, podemos começar a considerar que o desenvolvimento da tecnologia da automação industrial está diretamente ligada com a evolução dos computadores de um modo geral. E, além disso, as redes industriais surgiram quando houve a necessidade de comunicação entre equipamentos e sistemas distintos. Com essa evolução, a gente vai destacar um pouquinho a inteligência computacional, já que estamos falando sobre os computadores na automação industrial. A inteligência computacional pode ser compreendida ou comparada
como um ramo da área da inteligência artificial. Esse termo já é bem conhecido por todo mundo, né? Que a gente sempre ouve falar sobre a inteligência artificial daqui um pouco dali. E essa inteligência computacional tem como objetivo investigar e simular aspectos da combinação humana, como, por exemplo, a percepção, o raciocínio básico e complexo e o aprendizado, entre outros. E, resumidamente, a inteligência computacional tem como a particularidade o olhar sobre quem é este agente das decisões, buscando produzir suas estratégias para solucionar problemas. Agregamos aí agora sobre as atribuições do engenheiro na automação industrial. A automação é um ramo que vem crescendo cada vez mais e mais na indústria mundial, como o Pedro tinha falado antes. E com isso, o engenheiro eletrônico é muito importante, pois ele elabora, implementa, desenvolve e aperfeiçoa sistemas, processos e equipamentos automatizados, testa, realiza as manutenções e auxilia na comercialização de tais produtos e serviços. Basicamente, o engenheiro aqui ele vai propagar, acho que essa é a palavra mais específica, ele vai propagar a automação industrial através dos seus conhecimentos, dos seus desenvolvimentos e da comercialização dos produtos e serviços que derivam da automação industrial. Falando ainda sobre automação industrial, seguimos agora para um ramo da inteligência computacional, que está diretamente ligada com a automação industrial. Para a gente entender um pouquinho da inteligência computacional, trouxemos aqui algumas aplicações que, assim como outros conceitos que são uma ramificação da inteligência artificial, tem como vantagem a variedade de aplicações possíveis, né? Do jeito que a gente pode aplicar a inteligência artificial em diversos ramos da indústria, comércio, serviço, bens, aqui também a gente vai poder ter essa facilidade com a inteligência computacional. E nas áreas de engenharia, os exemplos de aplicações incluem o reconhecimento de imagem por redes neurais, levantamento de padrões em grandes bancos de dados, o aprimoramento de sistemas de reconhecimento de voz, identificação do comportamento anômalo das máquinas, já que as máquinas são programadas e necessita de uma verificação e um acompanhamento para saber se está tudo conforme a programação, não? E aí a inteligência computacional opera com isso. Também na tomada de decisões na indústria 4.0 e reconhecimento de comportamentos perigosos em sistemas de vigilância com câmeras inteligentes. Tudo isso derivado da inteligência computacional. Ela nos permite fazer essas aplicações. Aí a gente também apresenta para vocês alguns sistemas especiais dentro da inteligência computacional. Mas o que seriam esses sistemas, né? Os sistemas desenvolvidos com base na estrutura do sistema cognitivo humano. É mais ou menos isso. O conceito, na verdade, não é tão novo. A proposta inicial é de 1943. Contudo, foi nos últimos anos, com o desenvolvimento acelerado da capacidade de processamento digital, que tecnologias baseadas no conceito se tornaram mais visíveis. Hoje, as redes neurais, que são a base das inteligências computacionais, são a base para uma série de aplicações mais específicas. Dentro desses sistemas, a gente discute um pouquinho agora sobre eles. Como eu já falei, a parte de manutenção e tradução de máquinas, filtragem nas redes sociais, aquilo que a gente acompanha na rede social, por exemplo, e a gente vê uma coisa em uma determinada rede social e depois um anúncio mostra para a gente aquele mesmo produto em uma outra rede social. A inteligência computacional está aí presente. Esse é um exemplo prático do nosso cotidiano. A visão computacional também faz parte desses sistemas especiais, o reconhecimento de voz e diagnósticos médicos. Olá, meu nome é Elton Gabriel e vou falar um pouco sobre a internet das coisas, um ramo que está presente muito na vida cotidiana da sociedade, né? E tem cada vez mais tendência de crescimento. Falando sobre o conceito da internet das coisas, ela se baseia em uma enorme rede de dispositivos conectados
que não é limitada aos suspeitos habituais, ou seja, o seu computador, o seu celular, o seu tablet, entre outras coisas, né? São gadgets que dependem da internet para funcionar apropriadamente, assim como equipamentos de grande porte, como servidores de grades e represas, e tem como foco voltado para todos os demais equipamentos do dia a dia de um indivíduo, instituições, empresas ou mesmo de uma cidade inteira. Aqueles que você não imaginaria no primeiro momento que pode se iniciar da rede. Então, a gente observa que a internet das coisas está ligada não só ao indivíduo em sua residência, como por exemplo, mas também como instituições, empresas e até mesmo cidades inteiras. Então, a gente vê a importância da internet das coisas. A ideia principal por trás da internet das coisas é justamente facilitar a vida dos usuários. Hoje a gente conhece alguns equipamentos, algumas coisas que facilitam bastante a nossa vida, que é o caso, por exemplo, das lâmpadas. Hoje em dia, não tem como a gente viver sem uma lâmpada, porque chega de noite, tá tudo escuro e não tem como, não tem visibilidade de nada. Então a gente depende muito de lâmpadas para o nosso convívio dia a dia. Assim como é, outros equipamentos como geladeiras, freezer, fogões. Então, a gente vê que são equipamentos muito importantes para a nossa vida e que dificilmente uma pessoa não tem ele em sua casa, não consegue viver sem. Aí a gente vê que a internet das coisas é o futuro das cidades, porque também um essencial o conceito de cidades inteligentes, que tendo em vista os projetos urbanísticos que levam em conta sustentabilidade, eficiência e qualidade de vida. No futuro não muito distante, teremos veículos autônomos, semáforos que abrem e fecham de acordo com o tráfego e não em períodos pré-programados, sistema de reaproveitamento de água, ciclovias inteligentes, etc. Nosso amigo Pedro falou sobre Tesla, o carro, né, que consegue ser autônomo. E isso está cada vez mais se aproximando do mundo inteiro ter essa tecnologia, né? Não só sobre automóveis, mas também com cidades urbanísticas, né? Levando em conta a estabilidade, a questão da qualidade de vida, do meio ambiente, né? Então, justamente, é, a internet das coisas está totalmente ligada a isso. E para que isso tudo funcione corretamente, é necessário uma poderosa infraestrutura de dados, tanto para grandes e pequenas empresas, quanto para o usuário. A gente vê que não é uma coisa tão simples assim de se fazer. Requer muito pensamento, muita cautela, para que dê tudo certo. Aí a gente vê agora as atribuições do engenheiro eletrônico na internet das coisas. A gente sabe que a internet se trata de uma rede que interliga aparelhos eletrodomésticos, vestuários, dispositivos, smartphones, carros e outros objetos a uma rede de coleta e transmissão de dados. Portanto, o engenheiro tem como atribuição justamente contribuir para o desenvolvimento, o planejamento, analisar projetos, projetar, testar sistemas, estar fazendo manutenções das mesmas. Então, o engenheiro eletrônico tem todas essas atribuições e que sem o engenheiro eletrônico, dificilmente essas coisas iriam acontecer. E aí chegou a parte de telecomunicações, eu vou falar um pouco e o nosso amigo Silvano vai dar continuidade. As telecomunicações constituem um ramo da engenharia elétrica e também da engenharia eletrônica, que contempla o projeto, a implantação e manutenção de redes de sistemas de comunicações, bem como satélites, redes telefônicas, televisivas, emissoras de rádio, internet e etc. E a principal finalidade das telecomunicações é justamente suprir a necessidade humana de se comunicar à distância. Hoje em dia, a gente pode estar de um lado do mundo e alguma outra pessoa está do outro lado, e facilmente a gente pode se comunicar com essa pessoa e sem os meios de comunicações que obtemos ao longo da história,
isso não seria possível. Teríamos que ir ao encontro da pessoa para poder nos comunicar. E hoje em dia temos vários meios para conseguir tal acesso. Esse sistema de comunicações, as informações do emissor são temporariamente convertidas em sinais elétricos, tensões elétricas que variam com o tempo, para que possam trafegar pelo sistema até que cheguem ao destino, onde são novamente convertidas em informações inteligíveis pelo destinatário. Esses sinais elétricos são denominados sinais elétricos da informação. Tais sinais podem ser analógicos ou digitais. Então, a gente viu como é feita essa transmissão. E chega no receptor um sinal analógico ou também digital. Encerrando a minha parte, a gente sabe que atualmente a diversidade de sistemas que é possível de se ligar a uma rede e a distância não para de aumentar. Cada vez mais está crescendo, cada vez mais estão sendo criadas novas formas, tornando as telecomunicações um dos assuntos mais falados nos nossos tempos. As telecomunicações têm sido um meio que tem sido mais abrangido aos dias atuais, tem tido muita relevância. Como exemplo de telecomunicações, temos o telefone, né, o smartphone, os telefones portáteis, móvel, a televisão, o rádio, o computador, a telegrafia, o semáforo óptico, entre muitos vários outros. E além disso, existe agora o 5G, que tendo em vista que esse meio é o padrão da tecnologia de quinta geração, ou seja, é o mais novo, né? O mais tecnológico, de mais alta tecnologia. É uma rede móvel e de banda larga, que empresas de telefonia e celulares começaram a implantar em todo o mundo no final de 2018, porque justamente fornece conectividade para a maioria dos dispositivos atuais. E as redes 5G são redes móveis, nas quais a área de serviço é dividida em pequenas áreas geográficas chamadas de células. Todos os dispositivos sem fio 5G em uma célula são conectados à internet e à rede telefônica por ondas de rádio por meio de uma antena local na célula. A principal vantagem das novas redes é que terão maior largura de banda, proporcionando maior velocidade de download, podendo chegar até 10 GB por segundo. Então, vivemos em um mundo que o ser humano busca a praticidade e facilidade de conseguir os seus objetivos. Então, o 5G veio justamente para isso, para aumentar a largura da banda, né? E facilitar na velocidade do download da internet, e podendo chegar até 10 gigas por segundo. Olá, eu me chamo Silvânio e vou dar um pouco sobre a continuidade das telecomunicações. E irei falar um pouco sobre as atribuições do engenheiro eletrônico. E, um engenheiro eletrônico, em conjunto com os outros engenheiros, tem por atribuição para a sociedade em relação a telecomunicações planejar, operar e fazer as manutenções dos sistemas eletrônicos de telecomunicações, visando a maior qualidade e praticidade possível. Podemos ver isso como exemplo o 5G. Podemos ver claramente que teve uma evolução, pois tínhamos na época 3G, 4G, e agora temos uma internet de ótima velocidade, que é o 5G. Então, pois esse é um dos mais importantes meios utilizados atualmente. Pois o que seria da humanidade sem a evolução que nós temos hoje? Pois a nossa sociedade se acostumou com a tecnologia que temos. Então, se perdêssemos ela, seria muito difícil para mantermos tal comunicação. Agora eu falarei um pouco sobre a biomedicina. A biomedicina é uma área que atua no campo entre biologia e saúde humana, voltada para a pesquisa e análise das doenças humanas, com o objetivo de compreender as causas, efeitos, fatores ambientais e epidemiológicos, e assim desenvolver e aprimorar diagnósticos e tratamentos. Pronto, agora vamos falar um pouco sobre a atribuição do engenheiro eletrônico, dessa vez na biomedicina. E a principal atribuição do engenheiro eletrônico na biomedicina é a criação e também a manutenção dos aparelhos essenciais para salvar a vida de uma pessoa, onde a gente também pode identificar as doenças e até erradicá-las,
como, por exemplo, a ressonância mesmo. Podemos identificar doenças antes de se tornarem graves e assim poder salvar a vida de uma pessoa. Agora vamos falar um pouco sobre a evolução da biomedicina, pois como ela está em constante evolução, a engenharia eletrônica cada vez mais facilita e simplifica antigos aparelhos, levando mais conforto ao paciente. Exemplo de um laboratório de São Paulo, que uma solução digital, ele praticamente acabou com a rejeição à ressonância, pois muitas pessoas elas ficavam com medo de entrar lá e tal. Então, continuando, foi desenvolvido nos Estados Unidos o sistema de aposta em óculos especiais e fones de ouvido para levar o paciente a uma atmosfera virtual na hora do exame. Antes de entrar na máquina, o usuário escolhe como prefere se distrair em um vasto menu de músicas, filmes e shows. Aí podemos ver que a pessoa tem uma preferência e não fica aquele negócio monótono e que pode assustar a pessoa. Como resultado disso, podemos ver que pode tranquilizar o paciente e essa tecnologia diminuiu o número de sedações e anestesias, que poderiam também trazer o risco para a vida da pessoa. O paciente ainda tem a possibilidade de se comunicar diretamente com o médico por meio de uma webcam e um microfone, o que antes não tínhamos isso. Então, essa é uma evolução muito importante para a biomedicina. Bom, e por fim, como vimos nessa apresentação, o engenheiro eletrônico tem várias funções indispensáveis na sociedade, em que vivemos em suas áreas e suas áreas evoluem a maior parte dos objetos que interagimos no dia a dia. E você, o que você achou das áreas que um engenheiro eletrônico pode exercer? Qual foi a que chamou mais a sua atenção? Nós esperamos ver vocês futuramente na UFRPE, como futuros colegas na universidade e, posteriormente, profissionais na área de engenharia eletrônica. Desde já, nós agradecemos a todos pela atenção.